Bom dia, boa tarde, bom dia Brasil, boa tarde Cornélio. Então, nesse conteúdo de hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre as tais das desigualdades matriciais lineares, né? Também chamado de LMIs, que vem em inglês Linear Matrix Inequalities, e como que a gente aplica algumas transformações, algumas propriedades aqui, tá? Então, mais especificamente, a gente vai ver a aplicação de transformação de congruência, do complemento de Schur, do lema de Finsler, que são três coisas que a gente acaba fazendo muito nesse mundo das LMIs. Eu vou falar aqui de maneira um pouquinho, talvez resumida, talvez incompleta, ok? Mas é para vocês terem uma ideia de como que usa, o que aplica, tá? Para essas coisas aí. Qual que é a motivação? Né? Na última conversa, a gente viu como que a gente faz para que a partir de sistemas lineares, x pontos igual a x, né? Eu aplico o teorema de Lyapunov para esse tipo de sistema aqui. Então, o teorema de Lyapunov, eu quero achar uma função v que seja positiva e que v ponto seja negativo. Né? Aqui eu estou considerando estabilidade assintótica. V de 0 igual a 0 também, não vou nem colocar porque é simples. E quando a gente usa a função quadrática, meu x está parecendo alfa hoje. Quando eu uso funções quadráticas, essas duas condições aqui, elas se transformam em achar uma P simétrica definida positiva, tal que A transposto P mais PA seja menor do que zero. Né? Então, que é um conjunto de duas LMIs, duas desigualdades matriciais lineares. Então, a gente vai trabalhar em cima dessas desigualdades aqui. Porque quando a gente começa a fazer coisas um pouquinho mais avançadas, não, quando eu falo avançadas, não é nem tão avançados, a gente já se depara com alguns problemas. Por exemplo, quando eu tenho um sistema de controle, eu quero controlar um sistema. Então, aqui a gente está falando do problema da análise, quero saber se o meu sistema ele é estável ou não. Nesse caso aqui eu estou querendo controlar, ou seja, eu vou fazer um sinal de controle, que eu vou trabalhar com um ganho de realimentação de estados, o igual a kx. Tá? Então, o objetivo é achar um k que estabilize esse sistema aqui. Né? Então, já é bem conhecido que quando eu troco o por kx, que vai ficar bkx, eu deixo x em evidência, a mais bk. O que eu tenho aqui? A dinâmica de um sistema em malha fechada, um a mais bk vezes x. Então, de maneira numérica, o que eu quero? Achar um valor de k, um vetor k, uma matriz, de repente, que faz com que essa matriz a mais bk seja estável. No caso, como é tudo invariante no tempo, todos os autovalores têm uma parte real negativa. Como que eu translado isso para o teorema de Lyapunov? Então, é só eu pensar, se quando era x ponto igual a x, eu tenho isso aqui, então basta eu trocar o a, esse a aqui, por a mais bk, na minha condição de Lyapunov. E aí eu vou ter, esquece isso aqui, tá, por enquanto? Então, eu vou ter isso aqui, em vez de a transposto p mais pa, que é o que a gente já transposto p mais p menor do que zero, eu quero chamar p, tal que a mais bk transposto vezes p mais p a mais bk seja menor do que zero. E aqui já vamos ter o nosso primeiro problema, porque aqui a gente não tem uma condição linear. Se eu fizer como eu fiz no vídeo anterior, que eu, na mão, colocar esse aqui como matriz de P, esse P1, P2, P3, esse cara aqui como um K, K1 e K2, e tentar achar o sistema de equações, vai dar um sistema de equações não lineares, porque eu vou ter o produto de P com K. Então, eu vou ter o P multiplicando por K aqui. Né? E eu nem consigo juntar o P e o K numa variável só, porque eu tenho um B no meio. Se eu fizer a distributiva aqui, eu vou ter o P multiplicando o K no mesmo termo, só que eu tenho o B aqui no meio atrapalhando. Eu não consigo juntar os dois na mesma variável ou fazer algum outro tipo de brincadeirinha aqui. Ok? Então, eu preciso ter essa condição aqui que seja linear ou convexa, que é o caso aqui, para eu conseguir trabalhar com os pacotes, trabalhar com aquelas maneiras mais diretas. Uma vez que a gente transforma um problema numa LMI, condição linear, a gente resolveu o problema. Aqui não está resolvido. Aqui, como está não linear, é difícil calcular essa solução. Então, por isso que a gente acaba fazendo esses três tipos de transformações. No primeiro momento, para transformar uma condição como essa aqui,
que é não linear, numa condição linear, ou convexa, né? Eu vou fazer um procedimento de convexificação aqui. E no segundo momento, a gente vai aplicar essas transformações aqui para melhorar as condições. Quando a gente for trabalhar com dependência paramétrica e outros tipos de sistemas mais complicadinhos, a gente vai ver que aplicar as transformações acaba melhorando as nossas condições. Okay? Então, essa que é a motivação. A primeira que a gente vê aqui é a transformação de congruência. O que é a transformação de congruência? Ela é razoavelmente simples, bem simples, na verdade. Então, o que é a transformação de congruência? Vamos supor que eu saiba que M é uma matriz que é definida positiva. Então, vamos supor que eu tenha essa informação. Se eu multiplicar a direita e a esquerda por uma matriz, supondo que no primeiro momento que ela seja quadrada e não singular, ou seja, determinante diferente de zero, então, essa condição, M maior do que zero, é equivalente a eu fazer T transposto MT maior do que zero. Então, se eu multiplicar a direita por uma matriz e a esquerda pelo transposto da mesma matriz, né? Ou poderia ser que TMT transposto, não faz diferença. Então, nesse caso aqui, essa é a minha notação, então ela mantém o sinal da matriz. Né? Essa matriz aqui, se essa matriz M é positiva, então essa aqui também vai ser positiva. Pense no caso escalar. Se M for, por exemplo, igual a 5, então multiplicar M por qualquer coisa ao quadrado vai continuar sendo positivo. Né? E aqui também vale para negatividade. Né? Se aqui fosse negativo, aqui vai continuar negativo. Se você pensar em M igual a menos 5, se multiplicar menos 5 qualquer coisa ao quadrado, diferente de zero, né? Não singular, então vai continuar sendo negativo. Ok? Eu mudo o valor da matriz, mas eu não tenho o sinal. Então, isso aqui vale tanto na ida quanto na volta. Se isso aqui for positivo, então isso aqui também é, e vice-versa. Ok? Se T for quadrado, não singular. Agora, se eu multiplicar por uma matriz aqui, que não seja quadrada, mas ainda assim possui rank cheio de linhas, então, só vale daqui para cá, basicamente. Né? Que eu estou reduzindo a dimensão, então só vale daqui para cá. A volta já não vale, eu perco um pouquinho a equivalência. Tá? Um exemplo simples para a gente enxergar isso aqui por exemplo, vamos supor, no primeiro caso, que eu tenho M igual a 1001, que é definida positiva, e T é, por exemplo, 10. Né? Então, eu tenho rank cheio de colunas, está lá, né? Sucesso, porque é rank 1. Quando eu faço T transposto MT, ou seja, T transposto MT, isso aqui vai dar 1, que também é positivo, é um mais positivo, uba, muito bom. Então, essa matriz positiva implicou que isso aqui é matriz positiva também. Isso aqui vai valer sempre que eu tiver uma matriz definida positiva. O que vier ficar aqui vai ser positivo também. Agora, vamos supor, por que a volta não vale? Né? Não necessariamente a volta não vale. Né? Vamos pegar um segundo caso, que eu tenho M igual a 1, 0, 0 e menos 1, que não é nada, não é definido positivo, não é definido negativo, não é definido coisa nenhuma. Essa matriz aqui não tem sinal, dizendo de maneira meio tosca. E, se eu multiplicar por T1 0, o que fica T transposto MT? T transposto MT vai ser igual a 1, né? Que é positivo, nesse caso. Então, o que acontece? Eu tenho que T transposto MT é positivo, tá? Só que isso aqui não implica que M seja positivo, porque o M aqui não tem sinal. Okay? Então, não vale essa volta daqui para cá. Né? Não vale essa volta daqui para cá. É só daqui para cá que vale. Só quando é um positivo que eu tenho garantia que isso aqui é positivo. Esse cara que ser positivo não garante que é positivo se T não for quadrado. Okay? E nesse caso aqui do primeiro, né, esqueci de comentar, mas se T for singular, aqui ficaria maior ou igual a 0. Ele ficaria semidefinido positivo ou semidefinido negativo. Tá? Então, essa que é a transformação de congruência. E a gente já aplica isso daí, né, de maneira simples aqui no nosso problema da estabilidade. Então, por exemplo, eu tenho essa minha condição. Tá? Aqui já estava a solução aparecendo antes. Né, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa condição, eu estou multiplicando por P menos 1 dos dois lados. Estou pegando isso aqui, multiplicando por P menos 1 aqui à esquerda e P menos 1 aqui à direita. Ah, como é que eu sei que P menos 1 existe? Porque na primeira condição P tem que ser definido positivo, então ela é sempre invertível. Né? Então, se eu multiplicar por P menos 1 desse lado, P menos 1 desse outro, né, eu mantenho o sinal da desigualdade. Né? E
e aqui fica essa outra expressão, agora que fica P menos 1, A transposto, P vezes P menos 1 identidade, aí fica esse termo aqui. E assim para todos os outros termos. Então, eu mantive o sinal. Eu mudei a expressão, claro. Isso aqui é diferente disso aqui, mas ambas têm o mesmo sinal, porque P é uma matriz quadrada e é não singular. Aqui P menos 1 no caso, mas tá no mesmo. Ok? Então, eu fiz isso aqui. A vantagem disso aqui, a gente vai ver em outros momentos, mas basicamente eu posso... Agora, o K e o P estão juntinhos aqui desde o nascimento, não muito, né? A gente colocou eles juntos. E eu posso trocar elas por outra variável, fazer outras miguezinhas, tal, que a gente vai ver isso no outro momento. Mas aqui eu só queria mostrar a transformação de congruência. Tá? Muito bem. A segunda manipulação que a gente vai ver é o tal do complemento de Schur. Né? Qual que é a ideia do complemento de Schur? Vamos supor que M é uma matriz quadrada, simétrica, dado por isso aqui, A, B, B transpôs C, então estou forçando que ela seja simétrica dessa forma. E vamos supor que determinante de A seja diferente de zero. Então, eu posso descrever M como esse produto aqui. É muito fácil de ver que M, eu posso escrever essa matriz simétrica dessa forma aqui. Né? O que é difícil de enxergar, para ser bem sincero, mas é mais fácil de enxergar a volta. Se você fizer esse produto dessas três matrizes aqui, você acaba voltando para a matriz original. Tá? Muito bem. Então, essa matriz é exatamente igual a essa aqui. Não fiz nenhum tipo de manipulação de transformação de congruência em nada. Eu só reescrevi ela como produto de três matrizes. Né? E qual que é a vantagem disso aqui? É que eu transformei o M no produto de uma matriz T transposto vezes uma matriz Q vezes uma matriz T. Okay? Então, isso aqui está muito parecido lá com a transformação de congruência. Tá? No sentido que, se essa matriz aqui, por exemplo, for definida positiva, né? Então, como T, essa matriz que está aqui do lado, ela é quadrada e não singular, que eu estou supondo que se a matriz M for quadrada, então isso aqui também vai ser quadrada, e não singular porque ela é bloco diagonal, aqui é tudo zero, bloco triangular, e aqui identidade, identidade, os autovalores vão ser todos iguais a 1, então é uma matriz não singular, né? Um determinante diferente de zero, portanto, né, eu tenho essa equivalência equiválida, como a gente acabou de ver. Se essa matriz aqui for positiva, então isso aqui equivale a dizer que Q é positiva. O Q é uma matriz positiva. Muito bem. E qual que é o legal dessa matriz Q? Que está aqui. Aqui ela é diagonal. É uma matriz bloco diagonal. Então, uma matriz bloco diagonal ela vai ser definida positiva se todos os elementos dos blocos das diagonais também forem definidos positivos. Isso aqui é uma outra propriedade que a gente não vê explicitamente, mas tá aí, né? Se ela for bloco diagonal, então todos os blocos de diagonal tem que ser positivos. É necessário o suficiente. Tá? Se a matriz for cheia, uma condição necessária é que os elementos da diagonal sejam positivos, né? Para a matriz positiva. Mas é só necessário, não é suficiente. Ou seja, pode ser que tenha uma matriz que todos os elementos da diagonal sejam positivos, mas a matriz não é definida positiva. Muito bem. Aqui, no caso dela ser bloco diagonal, que está tudo zeros, fora da diagonal principal, então eu posso simplesmente verificar, é necessário o suficiente verificar os elementos da diagonal. Né? Então, isso que é o complemento de Schur. Tá? Então, em outras palavras, essa matriz aqui, A, B, B transpôs C, vai ser positiva, se e somente se a matriz A for positiva e C menos B transposto A menos 1B for positivo. Aqui eu estou fazendo o que eu chamo de complemento de Schur de M com relação a A. Então, eu estou supondo que ela é invertível, né, porque é positiva, e a inversa é usada nessa expressão aqui. Né? E também existe complemento de Schur com relação a C, que daí eu suponho que o C é positivo, e aí fica A menos B, C menos 1B transposto aqui. Tá? A maneira de enxergar isso aqui, lúdica, digamos, por exemplo, eu tenho um M aqui, que é A, deixa eu fazer igual que está aqui, né? B transposto C. Né? Se eu quero fazer com relação a A, né, então eu começo aqui pegando C, fixo C, e eu vou seguindo aqui no sentido horário. Então, eu tenho que C menos, aí sempre vai ter um menuzinho, esse cara, vezes a inversa desse, vezes esse, vai seguir o mesmo sinal de M. Né? Ou então, eu poderia pegar B transposto C, fixar o A e seguir no sentido horário também. Então, fica A menos
B, C a menos 1, B transposto. A menos B, C menos 1, B transposto. Então, maneira de lembrar, né, se estiver na ilha deserta, precisar fazer um complemento de Schur, como é que você faz isso aqui de cabeça. Okay? Qual que é a vantagem, né, disso aqui? Basicamente, eu estou transformando uma condição matricial, uma matriz grande, em duas condições menores. Né? Então, ou essa é uma maneira de enxergar. Estou pegando uma matriz grande e transformando em duas condições menores. Ou a maneira que a gente mais usa, para ser bem sincero, é desse lado para cá. Porque aqui eu tenho o produto de B transposto com B, por exemplo, eu tenho uma inversa aqui e tudo mais. E o que o complemento de Schur faz quando eu passo daqui para cá? Eu estou separando variáveis. Eu estou separando B do B. Vamos supor que tanto essa matriz quanto essa matriz aqui sejam variáveis do meu problema. Então, eu tenho um produto de variáveis, que eu não consigo lidar, como a gente já viu. Aqui eu não resolveria fazer transformações de congruência. Então, o que eu posso fazer? Se eu enxergar que ela tem essa estruturinha bonitinha aqui, né, eu posso aplicar o complemento de Schur para separar o B e o B transposto. Agora elas estão na mesma matriz, porém elas não estão num produto, elas estão em lugares separados. Okay? Isso aqui a gente usa bastante, a gente usa muito, principalmente quando a gente faz análise de estabilidade de sistemas discretos, já aparece logo de cara na condição de estabilidade, de síntese, desculpa, esse tipo de procedimento aqui. Então, esse que é o tal do complemento de Schur, usado muito para separar variáveis. Okay? Um exemplo aqui de complemento de Schur é, por exemplo, vamos supor que eu queira calcular uma matriz M tal que sua norma seja menor do que 1. Essa condição, que a norma 2 seja menor que 1, equivale a eu descrever isso aqui, né? Porque a norma ali, a norma 2 de M menor do que 1, implica que M vezes M transposto é menor do que identidade, portanto, M transposto menos I menor do que 0. Ou, de outra forma, como está lá no slide, né? Vou deixar igual que está ali, I menos M transposto maior do que 0. Acho que eu estou por menos 1, está ali. Né? Como que eu posso aplicar o complemento de Schur? Porque M seria uma variável, né? Eu quero deixar ele separadinho. Aí aqui é a grande habilidade da vida da gente enxergar as coisas que não estão explícitas. Aqui eu posso enxergar que aqui no meio, eu vou escrever de novo, tá? Socorro, quero caneta preta. Eu vou escrever de novo aqui, I menos M. Aqui eu tenho como se fosse uma identidade a menos 1 aqui dentro. Claramente, todo mundo consegue enxergar que tem essa identidade aí, né, maior do que 0. Então, vejam que eu descrevi essa matriz aqui como a matriz dessa forma que está do lado de cá. Tipo uma matriz menos uma coisa transposta vezes uma inversa vezes a mesma coisa do lado de lá. Né? Então, posso enxergar isso aqui, aplicar o complemento de Schur, como esse cara que está inverso, ele é definido positivo, que é a identidade definida positivo, né? Positivo porque eu estou analisando a positividade da matriz. Então, esse aqui equivale, né? Então, é como se aqui fosse, por exemplo, um C, aqui fosse o B transposto, aqui fosse o A menos 1, aqui fosse o B, né? Então, quando eu faço ali A, B, B transposto C, então, essa matriz aqui equivale a eu dizer que identidade, que é a matriz inversa daqui, né? M transposto, identidade M é positivo. E aqui está tudo certo, porque eu separei o M transposto do M. Então, foi feito o complemento de Schur. Na verdade, é C e somente C. As duas condições são equivalentes, porque a identidade nem a variável eu garanto que ela é positiva. Né? Identidade positiva, então, sucesso. E a última condição, que finalmente traz muitas polêmicas, é o tal do lema de Finsler, que a gente usa bastante para melhorar a nossa vida, para arrumar algumas condições problemáticas aí. Qual que é a ideia do lema de Finsler? O lema de Finsler está escrito aqui. Então, considere B, vamos passar por isso aqui por enquanto, ok? Então, qual que é a ideia do lema de Finsler? Vamos supor que eu tenho uma condição, por exemplo, a condição de estabilidade normal, A transposto P mais P é menor do que 0. Aqui está tudo menor do que 0, tá? Mas se fosse tudo maior do que 0 também valeria. E vamos supor que eu, de alguma forma mágica, maravilhosa, consiga descrever aquela minha condição como, por exemplo, essa forma 1 que está aqui.
existia um Vzinho, já a gente vê em condições, em detalhes cada uma dessas condições. Vamos supor que eu descrevi com uma condição 1. Então, se eu conseguir descrever dessa forma, eu de grátis ganhei 3 outras condições. E então, 4 pelo preço de uma. Sucesso. Se eu conseguir descrever minha condição, por exemplo, como a forma 2, eu vou ter ganhado 3 outras condições. Maravilhoso. Então, gratuitamente, vulgo de grátis, ganhei outras 3 condições. Né? E que cada condição aqui tem uma propriedade interessante, tem uma característica legal, que isso daí, com experiência na vida das LMIs, a gente vai enxergando. Tá? Então, vamos lá. O problema, claro que sempre tem um probleminha, é eu conseguir descrever minha condição com uma dessas 4 aqui. Tá? No primeiro momento, você vai olhar aqui e vai falar, nossa, eu não faço ideia como é que escreve dessa forma. Eu também no começo não sabia, desculpa, Pedro, mas depois a gente vai aprendendo conforme vai passando. Eu vou passar aqui uma estratégiazinha que eu normalmente uso para entender melhor, mas cada um tem sua maneira aí. Então vamos lá, vamos supor V é um vetorzinho, Q é uma matriz quadrada, B é uma matriz que não necessariamente é quadrada, mas ela tem rank cheio de colunas, né? E B perpendicular é uma base para o espaço nulo de B. Isso aqui vem lá da álgebra linear, mas uma maneira matemática de dizer é que B perpendicular é uma base para o espaço nulo de B se esse produto aqui for igual a zero sempre. Tá? Então aqui tem todos os elementos que vão aparecer. Então essas 4 condições são equivalentes. Então, V transposto QV menor do que zero, para todo V diferente de zero, tal que BV é igual a zero e assim por diante. Tá? Aqui nas duas últimas é interessante que na terceira condição é que existe um escalar mi, tal que isso aqui é verdade. Então, o mi seria uma variável a mais que a gente está colocando na nossa condição, uma variável que não apareceu. Por exemplo, se eu estou passando da 1 para 3, eu inseri uma variável que não existia antes. Se eu estiver passando de 1 para 4, estou inserindo uma variável que é matricial. Então, isso é uma coisa interessante do Finsler, que a gente pode inserir variáveis ou retirar variáveis, se a gente estiver passando do 4 para 1, 4 para 2. Tá? Muito bem. Tem também o lema da projeção, a eliminação, que faz esse tipo de coisa, mas eu vou me concentrar no lema de Finsler aqui, que é uma versão do lema da projeção, na verdade. Né? Então, vamos lá. Eu gosto, para enxergar melhor como que eu construo as matrizes, de pegar minha condição e tentar descrever da maneira 1. Pode parecer mais chatinha, mas na verdade é mais interessante. Por quê? Porque essa igualdade, ela costuma ser, não precisa ser, tá? Isso aqui não tem uma única maneira de fazer as coisas, ok? Mas uma maneira para a gente começar a entender isso aqui é enxergar essa igualdade como a própria descrição do meu sistema. Como assim? Vamos lá. Eu vou trabalhar com sistema linear variante no tempo, só análise mesmo, sem controle nem nada. Vamos supor isso aqui, tá? Então, essa igualdade, eu vou procurar descrever como essa forma aqui. Esse Vzinho costumam ser as matrizes, as variáveis do meu sistema, as coisas variantes do meu sistema. Então, o que está variante, que V bonito, no meu sistema? Tal x e tal x ponto. Ok? Então, vamos lá. Né? Então, escrever x ponto igual a x, isso aqui equivale a eu descrever como x ponto menos ax igual a zero. Né? Então, vou descrever essa matriz como alguma coisa vezes o meu Vzinho, x e x ponto, igual a zero. Né? Que, quando a gente olha aqui, é o B caligráfico, olha que bonito, vezes o V que está aqui. Né? Que eu defini como sendo matriz. Se aparecesse U, ele poderia entrar aqui, o U de controle, W de ruído, tudo que tiver aí pode aparecer. E o B costuma ser as matrizes do meu sistema. No caso, se eu fizer isso, então, menos ax mais x ponto igual a zero. Não tem solução única. Acho que até no slide eu fiz diferente disso aqui. Eu fiz totalmente diferente. Aqui ficou A menos I, né? Aqui ficou menos AI. Totalmente diferente não, mas ficou razoavelmente diferente. Então, também não é uma maneira única de escrever. Então, tá lá. Beleza? Então, achei o B e achei o V. Então, é interessante fazer dessa forma, eu acho, né, pelo menos no começo, porque eu uso a própria descrição do sistema para achar já que é uma matriz Bzinho caligráfico da minha condição. Ok? Muito bem, então eu escrevi isso aqui. Para tudo B diferente de zero. Agora, qual que é a minha condição? Eu quero trabalhar com a minha condição de estabilidade.
tá? Eu quero trabalhar com uma condição v ponto menor do que zero. Né? Supondo que meu v de x, ele é x transposto px, o que seria o v ponto? Seria x ponto transposto px mais x transposto p, x ponto menor do que zero. E aqui, diferente do que eu tinha feito antes, eu não vou substituir já o x ponto para x. Eu vou deixar dessa forma e eu vou descrever essa minha condição em termos do x e do x ponto, que são as variáveis que aparecem no meu v. Então, eu quero descrever essa matriz como vzinho transposto vezes um b... Opa, desculpa. Vzinho transposto vezes um q vezes um v menor do que zero, que é o que está aqui na primeira condição. E eu vou ter que achar o que é meu q. Então, vamos lá. O que é v transposto? É x transposto, x ponto transposto, vezes um q que ainda tem que achar, x e x ponto, menor do que zero. Muito bem. Então, esse elemento que aparece aqui, ele é o que vai aparecer no final das contas com x transposto vezes x, que não tem x transposto x aqui, então zero. Esse elemento que está aqui, ele vai aparecer com x transposto vezes x ponto, elemento 1, 2 é com 1 daqui e 2 aqui, né? X transposto vezes x ponto, quem aparece com x transposto é x ponto p. Aqui a mesma coisa, x ponto transposto vezes x, que aparece o p, aqui zero. E então, se você fizer daqui para cá, você vai ver que é a mesma coisa. Tipo, então eu achei o que seria uma matriz Q. Muito bem. Então já estou achando quase todos os elementos. Só falta uma coisa eu achar. O B perpendicular. Já achei o B, já achei o Q, já achei o Vzinho. Falta só esse B perpendicular para eu poder brincar com o lema de Finsler. Então o que eu fiz? Eu peguei minha descrição do sistema para achar o B e a minha condição de estabilidade para achar o Q. Não é uma regra que seja feita dessa forma, tá? De novo, né? Pode ter várias maneiras que vocês façam para achar isso aqui tudo. Só uma sugestão para a gente começar a brincar. Agora eu vou achar o B perpendicular. Como é que eu acho? O B perpendicular é uma matriz tal que... vou fazer aqui, tá? Vou fazer aqui rapidinho. É uma matriz que quando eu multiplico com B, vai dar zero. Então, é essa definição que está aqui. O que é o B? B é menos A, identidade. O que eu multiplico aqui para dar zero? Isso aqui às vezes não tem uma única solução. Aqui eu não tenho muita saída. Eu vou fazer I, A, porque daí vai ficar menos A mais A. Isso aqui vai dar sempre zero. Achei agora meu B perpendicular. Está aqui. Então, eu tenho todos os elementos do meu lema de Finsler para descrever. Eu descrevi minha condição de interesse, de estabilidade, de análise de estabilidade. Se eu estiver trabalhando com Finsler na síntese, aqui eu vou descrever minha condição de síntese dessa forma e daí por diante, tá? Então, vamos lá. Então, eu descrevi todas as minhas condições da forma 1 de Finsler, né? Como 1, B transposto, todas as minhas condições, no caso, só uma, né? Que é a minha de estabilidade. Agora é só uma questão de eu aplicar as matrizes para descrever as condições 2, 3 e 4. Então, essa condição... Nossa, ali está... Vamos colocar um assim, né? Para ficar igualzinho que está um que está aqui. Vamos passar para a condição 2. O que é a condição 2 de Finsler? A condição 2 de Finsler é que B perpendicular transposto vezes o Q vezes o B perpendicular seja menor do que zero. Essa condição que está aqui. Então, a minha condição de estabilidade, V ponto menor do que zero, é equivalente a descrever isso aqui. Que quando eu faço aqui, né, fica I A transposto, 0 P, P0, I A menor do que zero, que magicamente vai dar transposto P mais PA menor do que zero. Olha, a gente descobriu que já tinha, é isso aí. Tanto que, normalmente, tem vários trabalhos que acabam descrevendo já da forma 2 direto, né? Pegando essa matriz aqui e decompondo dessa forma que está aqui. Que eu não acho tão simples de enxergar, pelo menos no começo, mas é feito bastante também. Tá? Então, de novo, você pode partir de qualquer uma das condições de física. Não precisa partir da primeira. Tá? Então, achei essa condição V ponto menor do que zero é equivalente a esse aqui menor do que zero. Uou, sucesso! Vamos para a condição 3. Vamos achar outras equivalências aqui. Que agora não são tão triviais, nunca apareceram para a gente ainda. Então, a condição 3 é que existe um μ real, tal que Q menos μ vezes B
vezes B transposto seja menor do que zero. Não, ao contrário. É B transposto B menor do que zero. Tá. Então, o que é o nosso Q? Nosso Q é 0P, P é 0, menos μ, que multiplica B, que é B, tá? É isso aqui, né? Então, vai ser menos A transposto identidade. Aqui, meu Deus, tô ruim hoje. Menos A identidade. Só que menor do que zero. E eu faço os produtos aqui para achar a condição. O que apareceu? Um escalarzinho a mais como variável. Existe um mi que satisfaz isso aqui. Então, se V ponto menor do que zero, esse meu sistema é estável, equivale a analisar transposto P mais P menor que zero, equivale a achar um P e um mi que satisfaça isso aqui. Tá? Tudo bem? E a última condição, que ela é super divertida, é uma das que eu mais gosto, é que existe uma matriz X, né? Uma matriz aqui pequena por N, tal que Q mais, eu sempre esqueço, X vezes B, mais B transposto X transposto, menor do que zero. Tá? Aqui, só para facilitar a gente enxergar, eu vou descrever o X com o X1, X2, tá? Só vocês vão entender o porquê aqui. Então, que dá Q, P0, mais X vezes o B, caligráfico, que está aqui, menos A identidade, mais B transposto, menos A transposto identidade, vezes X transposto, X1 transposto, X2 transposto, menor do que zero. Ou seja, se meu sistema, a análise de estabilidade do meu sistema é equivalente também, além de fazer V ponto menor do que zero, além de fazer a transposto P mais P é menor do que zero, além de achar um mi também, além do P, que faz isso aqui, ser menor do que zero, uma outra forma de verificar é achar uma matriz P, uma matriz X1, uma matriz X2, tal que isso aqui tudo é menor do que zero. Tá? Aqui inserir duas variáveis matriciais. Tá? E, então, tá aqui a aplicação do lema de Fiedler. Eu posso fazer nos outros sentidos. Eu poderia, por exemplo, descrever minha condição dessa forma aqui e aplicar o lema de Fiedler para chegar na condição 2. Porque daí eu estou eliminando variáveis. Ou da condição 1, ou da condição 3, que daí eu transformo variáveis matriciais em uma variável escalar daqui. Então, tá aí o lema de Fiedler. É usado para você ficar brincando com as condições. Para as condições de lineares invariantes no tempo precisamente conhecidas, só o x ponto igual a x ou a mais bk, acaba sendo mais um exercício de diversão fazer isso aqui. Mas quando a gente trabalhar com incertezas, parâmetros ou várias outras coisas ali, vai começar a ser muito importante a gente entender essas manipulações para a gente conseguir ter condições melhores ou até seria a única forma de conseguir condições convexas. E é isso aí, ok? Então, beleza, gente? Valeu, obrigadão, até mais.